A chuva caía fina sobre o bairro mais caro da cidade, transformando as ruas em espelhos brilhantes, onde os reflexos dos portões de ferro pareciam ainda mais imponentes. Ana apertou a alça da bolsa surrada no ombro e respirou fundo diante do portão alto, automático, com câmeras em todos os cantos. Era o tipo de casa que ela só via em revista de banca de jornal. Vidros enormes, jardim impecável, carros importados na garagem. Ela apertou o interfone com dedos trêmulos. Alô? Uma voz feminina, seca, soou. É, é a Ana. Vim pela vaga de faxineira. Falei com a senhora ontem pelo telefone. Um silêncio curto, seguido por um barulho metálico. O portão se abriu devagar, exibindo o caminho de pedras brancas até a porta lateral da mansão. Ana entrou com cuidado, quase com medo de pisar errado. As roupas simples, o tênis já gasto, o cabelo preso sem muita produção. Ela parecia quase fora de lugar naquele cenário. Na porta lateral, uma mulher alta, magra, bem arrumada, blazer de marca e salto alto, a esperava com expressão impaciente. Você é a Ana? Perguntou sem sorrir. Sou sim, senhora. Senhora não, Bianca. Ela cruzou os braços. Eu odeio formalidade falsa. O tom não combinava com as palavras. Não havia proximidade. Havia autoridade. Ana apenas assentiu. Pode entrar. Vamos fazer um teste hoje. Se eu gostar, você fica. Se não, deu de ombros. Tem gente sobrando querendo emprego. Ana engoliu seco e seguiu Bianca pela cozinha enorme, com bancadas de mármore e eletrodomésticos que valiam mais do que todas as coisas que ela tinha em casa. Bianca apontou para uma mesa. Deixa sua bolsa ali. Eu não gosto de gente com celular na mão durante o serviço. Se eu vir você mexendo no telefone, é rua na mesma hora, entendeu? Entendi. Ana colocou a bolsa na cadeira, como uma estudante receosa no primeiro dia de aula. Ótimo. A casa é grande, então não vou repetir as coisas 1000 vezes, hein? Bianca pegou um paninho, como se mostrar fosse suficiente. Eu sou muito exigente com limpeza. Tudo precisa brilhar. Meu marido é detalhista. Ao ouvir a palavra marido, Ana lembrou da conversa rápida ao telefone no dia anterior. Meu marido trabalha muito, é empresário, tá sempre viajando. Eu cuido da casa, então o padrão aqui é outro, ok? Naquela hora, Ana só havia respondido, sim, senhora. Hoje, no entanto, já sabia que padrão outro significava cobrança extrema. Começa pela sala. Bianca apontou para o corredor. E, por favor, cuidado com as coisas caras. Você não teria como pagar se quebrasse alguma doía ouvir aquilo. Mas Ana era mãe solo, com um filho de 6 anos em casa e um aluguel atrasado. Engolia a humilhação como quem engole remédio amargo, sem gostar, mas sabendo que precisava. Pode deixar, dona. Quer dizer, Bianca. Bianca analisou Ana de cima a baixo, como se ainda estivesse decidindo se arrependia ou não de tê-la chamado. Vamos ver se você presta mesmo. E saiu, o salto ecoando no piso frio. Ana respirou fundo, pegou o balde, os produtos de limpeza e seguiu para a sala. A sala parecia saída de catálogo. Sofá claro, tapete felpudo, quadros modernos, uma TV gigantesca ocupando metade da parede. Ana se ajoelhou para limpar a base do rack e viu o próprio rosto refletido no vidro da TV. Olhos cansados, olheiras marcadas, mas também uma certa resistência silenciosa. Ela começou a limpar em círculos, concentrando-se no movimento, tentando esquecer por alguns instantes a pilha de contas em cima da mesa da pequena casa onde morava. Às vezes queria sumir, mas aí lembrava do sorriso de Lucas, seu filho. Mamãe, quando eu crescer, eu compro uma casa grande para você. Bem bonita, com piscina e um quarto só seu. O pensamento fez um sorriso discreto nascer em seus lábios. Você sorri sozinha, né? A voz de Bianca cortou o ambiente como uma tesoura. Ana quase derrubou o pano. Me desculpe, eu estava pensando no meu filho. Aham. Bianca revirou os olhos. Só não começa com drama de mãe solteira, por favor. Eu já ouvi todas essas histórias. Aquela frase acertou Ana como um tapa invisível. Ela não respondeu.
Aprendera com o tempo que defender demais a própria dignidade, em certas casas, só fazia perder o emprego mais rápido. Eu vou sair daqui a pouco. Bianca continuou, mexendo no próprio celular de última geração. Meu marido deve chegar hoje à noite de viagem. Ele não gosta de casa com cheiro de produto barato. Então usa esse aqui, tá? Ela jogou sobre a mesa um frasco importado. Custa mais do que o seu salário. Não desperdiça. Ana pegou o frasco com cuidado. Pode deixar. E outra coisa, ele não precisa saber que eu contratei alguém ainda. Ele é cheio de opinião. Bianca fez careta. Se ele perguntar, você veio só dar uma ajuda temporária. Depois eu vejo como vou explicar. Era estranho, mas Ana assentiu. Como quiser. Ah, e se meu enteado chegar, você não precisa dar muita conversa. Ele é educado, mas... Bianca fez um gesto com a mão. Adolescente. Só não inventa intimidade. Enteado. Então o milionário já tinha um filho de outro casamento. Ana registrou mentalmente. Sim. Bianca pegou uma bolsa cara sobre o aparador. Com qualquer coisa você grita. Mas evita me ligar, tá? Odeio ser interrompida. Ela saiu. O barulho da porta se fechando ecoou pela casa grande. E vazia Ana ficou ali, por um segundo, sentindo o peso do silêncio. É só um trabalho, ela repetiu para si mesma. É só mais uma casa, só mais uma patroa difícil. Mas lá no fundo, uma sensação estranha. Algo naquela mansão parecia errado. Ana já estava terminando de aspirar o tapete quando ouviu o barulho da porta da frente abrindo. Ela se levantou, ajeitando a blusa, esperando ver Bianca de volta. Mas quem entrou foi um garoto de cerca de 14 anos, mochila nas costas, uniforme de uma escola cara. Ele parou ao vê-la. Oi, ele disse, meio surpreso. Ana se apressou. Oi, bom dia. Eu sou a Ana. Vim ajudar na limpeza hoje. Ah, ele assentiu. Eu sou o Pedro. Ele parecia cansado, olhar baixo, postura curvada como quem se acostumou a ocupar pouco espaço. Tudo bem com você, Pedro? Ele deu de ombros. Tudo. Mentira. Ela reconhecia aquele tudo automático. Mãe que tenta esconder preocupação de filho, aprende rápido a ler esse tipo de resposta. Pedro largou a mochila num canto da sala. Ana desviou o olhar imediatamente. Bianca tinha falado de organização, de padrão, de perfeição. Ana já imaginava a bronca que viria se ela visse aquilo. Pedro, quer que eu guarde sua mochila no quarto? Ela arriscou, tentando ser gentil. Ele olhou para a mochila, depois para ela. Desculpa, é que estou com a cabeça cheia. Ele pegou a mochila e levou para o corredor. Minha madrasta não gosta de nada fora do lugar. Ele tentou sorrir, mas o sorriso morreu no meio do caminho. Se ela visse isso, ia ser confusão. Ana sentiu um aperto no peito. Entendo. Pedro virou-se para ir embora, mas parou na porta do corredor. Ana? Oi? Você é a nova empregada? A palavra empregada não vinha com desprezo, e sim com curiosidade. Eu espero ser. Ela sorriu ainda meio tímida. Hoje parece que é um dia de teste. Tomara que você fique. Ele disse isso tão sério, tão sincero, que Ana estranhou. As outras não aguentaram. Aquilo acendeu um sinal de alerta dentro dela. Por quê? Pedro hesitou. Olhou para baixo, mexeu na barra da blusa do uniforme. Minha madrasta é exigente. Ele escolheu bem a palavra. E algumas pessoas não entendem o jeito dela. O jeito dela. Ana lembrou da voz fria de Bianca logo cedo. Ela queria perguntar mais, mas viu nos olhos do garoto um pedido silencioso para não aprofundar. Entendi. Foi tudo o que disse. Pedro assentiu, virou-se e subiu as escadas. Ana ficou sozinha de novo. Mas agora, o silêncio parecia ainda mais pesado. Uma casa enorme, tecnologicamente perfeita, cheia de luxo. E um menino que parecia estar sempre se arrumando para não incomodar. O dia correu devagar, entre cheiros de produtos, pano molhado, aspirador ligado e pensamentos distantes. Era quase hora do almoço quando Bianca voltou. A porta bateu com força. Ana! Ela gritou do corredor. Ana correu até a cozinha, secando as mãos na calça. Sim, Bianca.
Bianca entrou com uma sacola de compras, óculos escuros na cabeça e expressão irritada. Você não limpou o vidro da frente? Limpei sim mais cedo. Então seu limpar é diferente do meu. Bianca foi andando até a sala, onde o enorme painel de vidro dava vista para o jardim. Apontou para uma marca mínima, imperceptível à distância. Isso aqui é o quê? Ela cruzou os braços. Ana se aproximou. À luz havia mesmo um leve borrão, provavelmente do pano ainda úmido. Me desculpe, eu posso refazer agora. Pode ir, vai. Aqui eu não pago para mais ou menos. Se eu quisesse coisa mal feita, eu mesma fazia. Ana sentiu o rosto queimar, mas apenas respondeu. Certo. Enquanto ela ia buscar o pano, ouviu Pedro descendo as escadas devagar. Oi, mãe, ele falou, tentando soar neutro. Bianca mal olhou para ele. Tira esse uniforme. Parece que saiu de um saco amassado. Ela torceu o nariz. E não deixa a mochila jogada. Eu não sou sua empregada. Pedro olhou rapidamente para Ana, como quem pedia desculpas, mesmo sem ter culpa. Eu já guardei, mãe. Então começa a guardar direito. Bianca abriu a geladeira. O que você quer almoçar? Ele hesitou. Eu pensei em esquentar o que sobrou de ontem. Não. Bianca fechou a geladeira com força. Eu vou sair de novo. Tem salada ali, arroz, frango grelhado. Come qualquer coisa. Você já está precisando perder uns quilinhos mesmo. Adolescente acima do peso só sofre bullying. A frase foi jogada com uma naturalidade fria. Pedro ficou imóvel por um segundo. Ana, ao lado, limpando o vidro, ouviu tudo e sentiu vontade de se encolher por ele. Tá, Pedro murmurou. Bianca pegou a bolsa na cadeira. Antes de sair, olhou para Ana. Ah, outra coisa. Se ele for para a cozinha fazer alguma coisa, fica de olho. Ele é meio estabanado. Eu não quero acidente. Ana assentiu, mas pensou. Ele parece acostumado demais a andar na ponta dos pés para não atrapalhar. Bianca saiu. O barulho do carro se afastando foi quase um alívio. Pedro apareceu na cozinha alguns minutos depois, abrindo a geladeira com cuidado. Você já comeu, Ana? Ainda não, disse ela. Quer, é, almoçar também? Ele perguntou meio sem jeito. Aqui sempre sobra comida. Eu esquento para você. Era um gesto simples, mas quase ninguém oferecia algo assim para ela onde trabalhava. Eu aceito, obrigada. Ela sorriu. Enquanto almoçavam, sentados à mesa enorme onde caberiam mais 10 pessoas, o clima foi ficando menos tenso. Você tem filhos? Pedro perguntou mexendo no arroz. Tenho um, o Lucas. 6 anos. Os olhos de Ana brilharam ao falar dele. É meu orgulho. E ele fica com quem enquanto você trabalha? Com a dona Helena, minha vizinha. Ela é um anjo. Olha ele como se fosse neto. Que sorte. Pedro sorriu de canto. Eu tinha uma vizinha assim na outra casa. Antes da separação dos meus pais, Ana não perguntou mais. Respeitava silenciosamente as dores dos outros. Mas o jeito como Pedro falava, havia uma saudade escondida ali. Na semana seguinte, Ana foi oficialmente contratada. Bianca entregou uma folha impressa, cheia de regras. Não usar o banheiro do andar de cima. Não entrar no escritório do senhor Eduardo. Não trazer problemas pessoais para dentro da casa. Não se atrasar nunca. Não aceitar visitas de ninguém na casa nem por um minuto. Assinou sem ler direito. Não podia arriscar perder a chance. Os dias começaram a seguir uma rotina. Ana chegava cedo, limpava, lavava, organizava. Pedro ia para a escola e voltava sempre mais calado que no dia anterior. Bianca vivia entre salão, academia, reuniões com amigas e compras. E o marido milionário? Presença constante. Apenas nas fotos pela casa. Em retratos bem produzidos, Eduardo aparecia sorridente, terno impecável, relógio caro no pulso, ao lado de Bianca em festas ou em viagens à Europa. Mas ao vivo, Ana só o ouviu mencionado. O Eduardo não gosta disso. O Eduardo exige aquilo. O Eduardo não tolera bagunça. Até que num fim de tarde de sexta, tudo mudou. Ana passava pano no corredor do andar de baixo quando ouviu Bianca na sala, falando ao telefone em viva voz. Amor, você não devia se preocupar com isso. A voz dela era melosa,
diferente do tom cortante que usava com Ana e Pedro. A casa tá impecável. Você sabe que eu dou conta. Ana quase riu sozinha. Se ela dava conta, por que precisava de faxineira? Contratar alguém? Pra quê? A gente não precisa disso. Eu sei como você é desconfiado. Bianca continuou, andando pela sala, sem notar que Ana estava ali por perto. Você sabe que eu não quero estranhos circulando aqui. Ana parou o movimento por um segundo. Estranho. Ela era o estranho. Já te falei, amor, eu cuido de tudo. Bianca insistia. E outra, não quero ninguém se aproximando do Pedro. Ele é muito influenciável. Daqui a pouco tá ouvindo drama de pobre, história triste, e ficando contra a própria família. A frase veio como uma facada. Ana sentiu o ar sumir dos pulmões por um instante. Drama de pobre. Bianca deu uma risadinha forçada. Fica tranquilo, aqui tá tudo do jeito que você gosta. Ana voltou a passar o pano. Não queria que Bianca soubesse que ela ouvira. Mas então, o inesperado aconteceu. Bianca desligou a ligação e apenas alguns segundos depois entrou na cozinha. Ana! Ela chamou. Ana se apressou. Sim? Como você está achando o serviço? A pergunta veio com um sorriso estranho nos lábios. Ana estranhou o elogio. Interesse genuíno. Algo ali parecia fora de lugar. Eu tô fazendo o melhor que posso. Espero estar agradando. A casa está limpa, Bianca confirmou. Mas tem uma coisa que está me incomodando. Ana sentiu o estômago embrulhar. O quê? A sua postura? Bianca encostou na bancada, cruzando os braços. Você é funcionária, não amiga. Não quero você conversando muito com o Pedro. Ele é sensível. Qualquer frase sua pode virar um drama na cabeça dele. Ana arregalou os olhos. Eu não falei nada demais. Só respondo quando ele puxa assunto. Ele é educado. É assim que começa. Bianca cortou. Primeiro é um bom dia. Depois vira desabafo. Depois conselho. Depois a criança começa a achar que a mãe é um monstro. Não vou permitir isso. Ana sentiu o sangue subir. Eu nunca falei mal da senhora para ele. Nunca. Bianca se aproximou, olhos apertados. Ana! O tom agora era frio. Eu já tive outras como você aqui. Boazinhas, doces, cheias de sabedoria de vida. No começo, tudo é lindo. Depois começam a se achar. Acham que conhecem mais o meu enteado do que eu. Acham que têm o direito de se meter. Ana respirou fundo, tentando manter o respeito. Eu entendo que a senhora queira proteger ele. Eu também sou mãe. Bianca a interrompeu com um levantar de mão. Pois é aí que mora o problema. Ela deu uma risadinha irônica. Você confunde as coisas. Aqui você não é mãe. Não é conselheira. Não é amiga da família. Você é faxineira. Você limpa. Você organiza. Você some. As palavras bateram como socos. Aqui você não é mãe. Ela engoliu em seco. Eu só tentei ser educada. Educação demais é perigosa. Bianca completou com um sorriso cínico. Se você quiser continuar aqui, precisa aprender o seu lugar. Ana sentiu as mãos tremerem, mas firmou os dedos na toalha. Tá bom. Bianca se afastou em direção à sala. Ah, e limpa os rodapés. Estão empoeirados. Não quero que meu marido volte de viagem e veja sujeira. Você sabe como homens ricos são, exigentes, e substituem fácil o que não tá bom. Ela não estava falando só dos serviços de limpeza. Estava falando de pessoas. Ana ficou ali, sozinha, com a voz de Bianca ecoando dentro da cabeça. Você é faxineira. Você limpa. Você organiza. Você some. Ela respirou fundo. Eu não vou sumir, pensou em silêncio. Eu só preciso aguentar um pouco mais, por mim, pelo Lucas. Mas o que ela não sabia era que o homem rico e exigente estava mais perto do que imaginava. Era uma quarta-feira chuvosa, quando Ana ouviu um carro diferente estacionar na garagem. Não era o SUV que Bianca usava. Era um sedã importado, silencioso, quase sem som. Ela já estava acostumada à rotina. Bianca saía pela manhã, Pedro ia para a escola e a casa ficava vazia. Por isso, estranhou o som da porta sendo aberta no meio da tarde. Ela estava na lavanderia, dobrando toalhas, quando ouviu passos firmes pelo corredor. Uma voz masculina surgiu logo depois. Com licença? Ana se virou assustada.
Um homem de cerca de 40 anos, alto, bem vestido, terno ainda com o amasso do cinto de segurança, a observava com curiosidade. Ele não parecia bravo. Parecia surpreso. Boa tarde, ele disse, educado. Você é... Eu sou a Ana, respondeu apressada, secando as mãos no pano. Faxineira. Faxineira? Ele levantou uma sobrancelha. Não sabia que tínhamos contratado alguém. Ana sentiu o estômago embrulhar. Bianca tinha dito para não comentar. A dona Bianca... Ela começou. Ele levantou a mão, pedindo calma. Desculpa, não foi uma cobrança. Ele sorriu de canto. Só... Não estava sabendo mesmo. Eu sou o Eduardo. O nome fez um pequeno choque percorrer Ana de cima a baixo. O famoso marido milionário. Muito prazer. Ela murmurou sem saber se devia estender a mão ou não. Ficou parada, meio dura. Eduardo percebeu o desconforto e tomou a iniciativa. Fica tranquila. Ele se encostou no batente da porta. Quanto tempo você está trabalhando aqui? Pouco tempo, Ana respondeu, escolhendo bem as palavras. A dona Bianca me chamou, acho que faz umas 2 semanas. 2 semanas, ele repetiu, pensativo, e ela não falou nada. Era difícil ler se ele estava irritado ou só confuso. Ela tem muito cuidado com as coisas da casa. Ana arriscou, tentando não prejudicar a patroa. Talvez estivesse esperando o senhor voltar para avisar. Eduardo soltou um suspiro. Pode me chamar de Eduardo. Esse senhor me faz sentir velho demais. Ele abriu um sorriso de verdade agora. Um sorriso que não tinha nada a ver com a frieza de Bianca. Ana relaxou um pouco. Tá bom. E você está adaptada? Ele continuou. A casa é grande. É grande, sim, Ana assentiu. Mas eu estou tentando dar conta. Eduardo parecia sincero na curiosidade. Se precisar de alguma coisa, fale comigo também. Não só com a Bianca, tá? Ele falou isso com um tom quase cansado. Às vezes ela é um pouco intensa. Ana conteve um sorriso. Intensa era uma palavra gentil. Eu agradeço. Ele deu um último olhar pela lavanderia, viu tudo organizado e clean e assentiu satisfeito. Fico feliz que alguém esteja cuidando bem daqui. Faz tempo que eu queria isso, mas... Ele não terminou a frase. Parecia escolher os pensamentos. Enfim, vou tomar um banho e tentar descansar um pouco. Obrigado pelo trabalho, Ana. De nada. Ele se afastou. Ana ficou ali, com uma sensação estranha no peito. Eduardo não era o monstro exigente que Bianca descreveria, nem parecia o marido completamente alerta que Bianca dizia que ele era. Parecia um homem cansado, ausente da própria casa, tentando recuperar alguma coisa que tinha se perdido pelo caminho. Ela voltou ao trabalho, sem saber que o que ele iria ver alguns dias depois mudaria tudo. O clima da casa foi mudando aos poucos quando Eduardo passou a aparecer mais. Antes ele vivia viajando. Agora ficava pelo menos 3 dias consecutivos em casa. Ana percebeu uma coisa. Quando ele estava, Bianca era outra pessoa. Sorriso no rosto, voz suave, preocupação exagerada com Pedro, abraços, beijos na testa. Mas era Eduardo sair pela porta e a máscara cair. Numa tarde de sábado, com Eduardo fora em uma reunião e Pedro no quarto, Ana esfregava o chão da cozinha quando ouviu Bianca gritar. Ana, vem aqui agora! O tom foi tão alto que ela deixou o balde de lado e correu. Bianca estava na sala, segurando uma taça de vinho, e olhando para o tapete claro, onde havia uma pequena mancha de refrigerante. Pedro estava em pé, à frente dela, com expressão de culpa. Olha isso! Bianca apontou para o tapete. Seu trabalho aqui é limpar, certo? Ana assentiu confusa. É. Então me explica por que o tapete da sala está manchado. Eu ainda não passei aqui hoje. Eu estava na cozinha. Exato. Bianca cortou, voz venenosa. Você estava na cozinha. E esse adolescente aqui, em vez de tomar refrigerante na mesa, decidiu trazer a latinha para a sala. Derrubou. Eu chamei a faxineira. Mas onde ela estava? Fugida. Ana engoliu em seco. Eu não fugi. Eu estava... Cala a boca, por favor. Bianca levantou a mão, sem olhar para ela.
Eu não tô perguntando, eu tô afirmando. Quando a gente paga alguém, espera um mínimo de eficiência. Pedro apertou as mãos pelos lados do corpo. Mãe, a culpa não foi dela. Eu que... Eu sei que não foi dela. Bianca explodiu, virando para o menino. Você acha que eu não sei? Eu vi você derrubando. Mas sabe o que acontece? Ela se aproximou dele. Quando a gente paga alguém, essa pessoa serve para absorver os erros da casa. É para isso que ela está aí. Ana sentiu o chão sumir por baixo dos pés. Dona Bianca, ela tentou. Você, quieta. Bianca disparou sem tirar os olhos do filho. Você acha que eu vou ligar para o seu pai e dizer: Oi, amor, o Pedro sujou o tapete que custou um carro popular? Não. Eu vou dizer: Amor, a faxineira não tomou cuidado. É assim que as coisas funcionam. Entendeu? Pedro tinha os olhos marejados. Não é justo, ele murmurou. Bianca riu, amarga. Justo? Justo é o quê? Eu ter que aturar drama de adolescente mimado? Justo é eu ter que conviver com a sombra da ex-mulher do seu pai todo dia porque você é a cara dela. Não me fala de justiça, Pedro. Ana sentiu o peso daquelas palavras. Não era só sobre o tapete. Era rancor, dor mal trabalhada, jogada na cara do garoto como se fosse culpa dele. Se quiser, eu limpo na hora. Ana falou, firme dessa vez. Não precisa envolver o senhor Eduardo. Bianca virou-se para ela como se ela tivesse cometido um crime. Eu não pedi sua opinião. Eu pedi que você limpasse. E você vai limpar. Agora. E se essa mancha não sair? Ela se aproximou, sussurrando, mas com veneno em cada sílaba. Vai ser descontado do seu salário. Você não ganha muito, eu sei. Mas talvez seja bom aprender a ser mais atenta. Ana deu um passo para trás, sentindo um nó na garganta. Eu não tenho condições de pagar um tapete desses. Então trate de fazer milagre com esse pano, Santa. Bianca jogou o frasco de um produto caro no chão, perto dos pés de Ana. Tá achando o quê? Que aqui é casa de gente igual a você? Aqui não é favela, querida. Aqui tudo tem valor. Muito alto, por sinal. As palavras, gente igual a você, ecoaram. Pedro deu um passo à frente. Não fala assim com ela. Ele disse, a voz falhando um pouco. Ela não fez nada. Bianca se virou indignada. Eu falo como eu quiser na minha casa. E você, em vez de me responder, devia agradecer por eu ainda tolerar sua presença. Tolerar? Ele repetiu, chocado. É. Ela cruzou os braços. Porque quem sustenta essa casa é o seu pai. Eu não precisava disso. Poderia muito bem exigir uma vida só nossa, mas aceitei o combo. Então, faz o favor de não dificultar. Ana sentiu o coração apertar. Aquilo estava passando de todos os limites. Dona Bianca, ela tentou com a voz embargada. Com todo respeito, não precisa falar assim. Bianca deu uma risada incrédula. E você vai me ensinar como falar agora? Ela deu um passo na direção de Ana. Escuta uma coisa, porque eu vou falar só uma vez. Você está aqui porque eu deixei. Porque eu, Bianca, te contratei. Não é porque você merece, não é porque você lutou muito na vida. É porque eu decidi facilitar um pouco a minha rotina. Se em algum momento eu achar que você atrapalha mais do que ajuda, é tchau. E tem um monte igual a você na fila. Ana sentiu o rosto queimar. Era humilhação, pura e crua. Sem máscara, sem disfarce. Pedro respirava pesado, os olhos cheios de raiva e tristeza. Pode limpar. Bianca finalizou, voltando a taça de vinho. E lembrem-se, aqui quem manda sou eu. Ana se ajoelhou no tapete, com o produto numa mão e o pano na outra. As lágrimas começaram a subir, mas ela mordeu a boca por dentro. Não daria esse prazer a Bianca. Eu não vou chorar na frente dela, pensou, e esfregou, sem saber que, do corredor, uma figura observava em silêncio. Eduardo tinha chegado mais cedo e ouviu tudo. Eduardo estava a caminho da cozinha quando ouviu os gritos. Parou no corredor, sem ser visto. Cada palavra de Bianca foi entrando como um espinho debaixo da pele. Drama de pobre. Gente igual a você. Eu vou dizer que a faxineira não tomou cuidado. Você está aqui porque eu deixei. Ele encostou na parede, tentando montar o quebra-cabeça.
Não era a primeira vez que ouvia o tom elevado de Bianca, mas sempre em frações, pedaços de frases, discussões curtas. Naquele dia, não. Naquele dia, ele ouviu tudo. Viu Ana se ajoelhar, com dignidade silenciosa, tentando limpar uma mancha que não era culpa dela. Viu Pedro, encolhido, ouvindo da própria madrasta que sua presença era tolerada, como se ele fosse um peso. Quando Bianca se afastou, satisfeita com a própria vitória, Eduardo recuou antes que ela o visse. Foi até seu escritório, fechou a porta e se olhou no reflexo do vidro. O que eu tô fazendo com a minha vida? Murmurou para si mesmo. Ele conhecia a arrogância de Bianca. Tinha visto esse lado dela antes de casarem, mas sempre justificou. Ela é sincera. Ela sofreu muito. Ela é intensa. Agora via o que aquela intensidade fazia com as pessoas que tinham menos poder que ela, e pior, com o seu próprio filho. Quando finalmente saiu do escritório, Ana já tinha limpado o tapete. Bianca estava no sofá, rolando o feed do celular como se nada tivesse acontecido. Pedro tinha sumido escada acima. Eduardo passou pela sala sem olhar diretamente para a esposa. Chegou cedo hoje, Bianca comentou sem levantar os olhos. A reunião foi cancelada. Ele respondeu, seco. Pensei em ficar um pouco em casa. Que bom. Ela forçou um sorriso. A casa está impecável, amor. Eu cuido de tudo direitinho para você. Ele não respondeu. Olhou de relance para o tapete. Perfeito. E depois para a cozinha, onde viu Ana guardando o balde. Ana, ele chamou. Ela se virou surpresa. Oi, senhor. Quer dizer, Eduardo, você pode vir aqui um instante? Ela limpou as mãos num pano e se aproximou devagar. Bianca franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Eduardo ignorou a pergunta. Ana, ele começou olhando nos olhos dela. Você pode me dizer com sinceridade o que aconteceu aqui agora há pouco? Bianca arregalou os olhos. Eduardo, que pergunta é essa? Ela riu, nervosa. Eu já resolvi. Foi só um incidente bobo. O Pedro derrubou. Eduardo levantou a mão sem tirar os olhos de Ana. Eu não te perguntei ainda, Bianca. Silêncio. Ana engoliu seco. Era uma armadilha? Se falasse a verdade, podia ser mandada embora. Se mentisse, estaria protegendo quem a humilhou. Ela respirou fundo. Pensou em Lucas. Pensou em Pedro. E decidiu. O Pedro derrubou o refrigerante sem querer. Ela falou com a voz firme, mesmo tremendo por dentro. Eu não estava aqui na hora, estava na cozinha. Quando cheguei, a dona Bianca disse que eu devia ter impedido. E disse que, se a mancha não saísse, ia descontar do meu salário. E que... Ela engoliu seco, mas continuou. Que é mais fácil culpar quem é pago para isso. E que eu tô aqui porque ela deixa. E que tem um monte igual a mim na fila. Bianca levantou de supetão. Eduardo, você não vai dar ouvido para esse tipo de... Eu não terminei. Ele a cortou sem alterar o tom. Ana respirou fundo mais uma vez. Só isso. Concluiu. Eu limpei o tapete. A mancha saiu. Não tem prejuízo nenhum. Eduardo ficou em silêncio por alguns segundos. Bianca gesticulava, indignada. Amor, isso é um absurdo. Você sabe como é esse tipo de gente. Se fazem de vítima, dramatizam tudo. Foi só uma bronca. Ana sentiu o coração apertar de novo com a expressão esse tipo de gente. Eduardo fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia algo diferente ali. Como se um véu tivesse caído. Esse tipo de gente, ele repetiu, devagar. Que tipo? Bianca hesitou. Eduardo, por favor, não começa. Você vive dizendo que não gosta de mimimi. Eu não gosto mesmo, ele interrompeu. Mas o que eu acabei de ver e de ouvir não é mimimi, é humilhação. Bianca ficou vermelha. Você estava aqui? Cheguei antes, ele confirmou. Fiquei no corredor, ouvi tudo. O silêncio que se instalou era quase palpável. Ana sentiu as pernas bambearem. Bianca abriu a boca, fechou, abriu de novo. Amor, você me conhece? Ela tentou. Eu sou assim, eu falo na lata. Eu não sou hipócrita. Melhor do que ficar fazendo tipo, tratando todo mundo bem na frente e falando mal pelas costas. Eu só...
Você humilhou uma funcionária que não fez nada de errado. Eduardo falou, sem aumentar a voz, mas com uma firmeza que Ana não tinha visto ainda. E pior, tratou o meu filho como se ele fosse um peso, uma sombra. Você tem noção do que está fazendo? Bianca ficou imóvel por um segundo. Eu... eu tô educando ele. Educando? Ele arfou uma risada curta, sem humor. Existe uma diferença enorme entre educar e esmagar. Bianca cruzou os braços na defensiva. Ah, pronto. Agora ela virou santa. Apontou para Ana. E eu sou o monstro da história. Você mal fica em casa, Eduardo. Não sabe metade do que eu passo aqui. Eu posso não saber tudo, mas ouvi o suficiente. Ele respondeu. Olhou para Ana. Você pode voltar para o seu trabalho, por favor? Ana assentiu, aliviada. Não queria assistir à briga, mas antes de sair, ele completou. E pode ficar tranquila. Ninguém vai descontar nada do seu salário por causa desse tapete. Os olhos de Ana se encheram de água. Obrigada. Ela saiu, tremendo. Aquela noite foi longa. Ana ouviu de longe portas batendo, passos pesados, discussões abafadas. Tentou se concentrar no que fazia. Lavar a louça, secar superfícies, guardar as coisas no lugar. Mas a conversa entre Bianca e Eduardo ecoava pelo corredor. Você sempre exagera, Eduardo. E você sempre passa do limite, Bianca. Ah, claro. Na frente da pobre coitada, você vira o marido perfeito. Não é sobre ela. É sobre quem você se tornou. Ana evitava prestar atenção, por respeito. Porém, quando foi guardar o pano no armário de serviço, encontrou Pedro sentado no chão do corredor, encostado na parede, com os olhos vermelhos. Pedro, ela sussurrou. Ele levantou o rosto. Desculpa, falou limpando o nariz na manga. Eu não queria que você se metesse por minha causa. Ana se agachou ao lado dele. Você não tem culpa de nada. Ele deu uma risadinha triste. Sempre parece que eu tenho. Ela respirou fundo. Me responde só uma coisa. Isso que aconteceu hoje é comum? Pedro olhou para o próprio tênis. Comigo sim. Com as outras funcionárias também. Ele fez uma careta. Teve uma que ficou só 3 dias. Chorava no banheiro. Ana sentiu o coração apertar. Por que você nunca falou disso para o seu pai? Você viu como ele é cansado, Pedro murmurou. Quando ele tá aqui, a madrasta vira outra pessoa. Fica boazinha, fala meu amor pra mim, pergunta da escola. Se eu reclamo, parece que eu tô inventando, e eu não quero ser o filho problema. A palavra problema ficou suspensa no ar. Ana, como mãe, reconhecia a dor de uma criança que não queria dar trabalho. Você não é problema. Ela falou com firmeza. Problema é quem faz você acreditar nisso. Pedro respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Hoje ele viu, né? Viu, Ana confirmou. E ouviu também. Um mecanismo de defesa pareceu se partir dentro dele. Então, talvez pela primeira vez, ele... Acredite em mim, Ana colocou a mão no ombro dele. Eu espero que sim. 2 dias depois, a rotina foi quebrada de novo. Ana estava na área de serviço quando recebeu um chamado diferente. Ana, pode vir aqui, por favor? Era a voz de Eduardo. Ela foi até a cozinha, um pouco tensa. Eduardo estava sentado à mesa, sem terno, de camiseta simples e calça jeans. Parecia menos empresário milionário e mais humano. Pedro estava ao lado dele. Bianca não estava. Senta um pouquinho, se puder. Eduardo pediu, apontando para a cadeira à frente. Ana hesitou. Eu, assim, sentar à mesa, não sei se... Aqui você pode, ele garantiu. É um pedido meu. Ela se sentou, ainda com a sensação de que algo estava fora de lugar. Eduardo respirou fundo, apoiando os cotovelos na mesa. Eu queria pedir desculpas. Ele começou. Ana levou um susto. Desculpas? Por quê? Por não ter percebido antes o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Ele olhou brevemente para Pedro, depois voltou o olhar para ela. E por ter permitido que você fosse tratada como se fosse menos do que é, Ana ficou em silêncio. Era raro ouvir pedido de desculpas em voz alta, ainda mais vindo de alguém com tanto dinheiro e poder. Eu cresci ouvindo que funcionário é assim mesmo, que pobre dramatiza, que quem paga manda.
Ele continuou. E sem perceber, fui aceitando esse tipo de coisa como normal. Só que não é. Não é normal humilhar quem trabalha. Não é normal jogar culpa em quem não tem defesa. Pedro ouvia-o atento. A forma como a Bianca te tratou aquele dia. Eduardo fez uma pausa, como se escolher as palavras doesse. Não foi um exagero. Foi violência emocional. E eu não vou mais fingir que não vi. Os olhos de Ana começaram a marejar. Eu agradeço pelo senhor reconhecer. Ela disse com a voz embargada. Mas não era minha intenção causar problema entre vocês. O problema não começou com você. Ele respondeu. Você só revelou o que já existia. E eu demorei para encarar. Pedro olhou para o pai com uma mistura de dor e admiração. Pai, ele começou tímido. E comigo? Eduardo engoliu seco. Com você, filho, eu falhei muitas vezes. Ele admitiu. Eu me escondi atrás do trabalho, das viagens, do cansaço, e deixei você sozinho com uma pessoa que não soube te acolher. Eu devia ter te escutado mais. Eu devia ter prestado atenção. Pedro desviou o olhar, emocionado demais para sustentar o encontro de olhos Ana. Olhava aquela cena como se estivesse vendo uma novela, mas sabendo que ali não havia roteiro. Era vida real. E o que o senhor pretende fazer? Ela perguntou com cuidado. Eduardo respirou fundo. Já conversei com a Bianca. Ele disse. Ela não está mais morando aqui. O coração de Ana disparou. Como assim? Eu pedi um tempo, ele explicou. Eu preciso entender se o casamento que eu tenho é realmente o que eu quero. E, principalmente, se faz bem para o meu filho. Ela está na casa da mãe, por enquanto. Ana ficou em choque. Não esperava que aquele episódio fosse gerar algo tão grande. Eu não estou te contando isso para fazer fofoca ou te colocar no meio, Eduardo completou. Mas porque, a partir de agora, o ambiente aqui vai ser diferente. E eu preciso que você saiba que tem minha confiança. Você não está aqui porque eu deixo, como ela disse. Você está aqui porque é competente, porque trabalha com respeito e porque, de certa forma, ajudou meu filho a não se sentir completamente sozinho. Ana mordeu o lábio para não chorar na frente deles. Pedro assentiu. Você é a única pessoa que me tratava como... gente, aqui dentro. Ele disse, num fio de voz. Ela sorriu triste. Você é gente, brincou tentando aliviar. E das boas? Então, Eduardo continuou. Eu queria te fazer uma proposta, Ana gelou. É agora que ele vai dizer que não precisa mais de mim, pensou apavorada. Eu quero que você continue trabalhando aqui, ele falou. Mas com um salário melhor, registro, direitos certinhos e... Ele olhou para Pedro. Se você se sentir à vontade, quero que também ajude na rotina dele, não como babá, como alguém de confiança que esteja por perto. Ana custou a processar. Eu não sei o que dizer. Diz só se aceita ou não. Pedro sorriu de leve. Ela respirou fundo. Eu aceito. A resposta veio com força. Mas, com uma condição. Os dois a olharam, curiosos. Que ninguém trate mais ninguém aqui dentro como se fosse menos. Nem empregado, nem filho, nem ninguém. Nem eu, nem Pedro, nem qualquer outro que passar por essa porta. Eduardo abriu um sorriso que misturava arrependimento e alívio. Combinado. Ele estendeu a mão. Ela apertou. Não era só um acordo de trabalho. Era um acordo de respeito. Os dias seguintes foram estranhamente calmos. Sem os gritos de Bianca, a casa parecia até maior, mais vazia, mas também menos sufocante. Ana começou a perceber detalhes de Pedro que antes passavam despercebidos. As músicas que ele ouvia, os desenhos que rabiscava, a forma como ele sempre pedia desculpas por qualquer mínimo erro. Ela passou a ser uma presença, não uma sombra, mas o clima de paz durou pouco. Numa tarde, o interfone tocou insistentemente. Ana foi atender. Alô? Abre o portão. Era a voz de Bianca, seca como sempre. Eu esqueci alguns documentos aqui. Não vou demorar. Ana hesitou. Não tinha autoridade para negar. Só um instante. Ela abriu. Bianca entrou como uma tempestade. Cabelos impecáveis, óculos escuros, perfume forte. Cadê o Eduardo? Perguntou, já tirando os óculos. No escritório, Ana respondeu.
Ótimo. Ela caminhou pelo corredor com o salto ecoando alto, como se quisesse marcar território. Ana voltou para a cozinha. Mas o barulho de discussão começou poucos minutos depois. Ah, você tá louco, Eduardo? Eu não tô louco, Bianca. Eu tô vendo claro pela primeira vez. Você vai jogar nosso casamento fora por causa de uma faxineira? Não é por causa dela. É por causa do que você é quando acha que ninguém tá vendo. Ana apertou o pano nas mãos. Pouco depois, a cozinha virou palco. Bianca surgiu novamente, agora com os olhos em chamas. E você? Ela apontou diretamente para Ana. Tá satisfeita agora? Conseguiu o que queria. Destruiu um casamento. Ana congelou. Eu não destruí nada, respondeu com calma. Eu só contei a verdade quando me perguntaram. A sua verdade é conveniente. Bianca avançou, sarcasmo escorrendo da voz. Se faz de vítima, se faz de simples, mas é manipuladora. Deve adorar a ideia de ser protegida pelo patrão. Ana sentiu o rosto esquentar, mas se manteve firme. Eu só trabalho aqui e mereço respeito. Bianca deu uma risada alta, amarga. Respeito? Quer respeito? Compra. Aqui quem manda sou eu. Sempre fui eu. Eduardo entrou na cozinha nesse instante. Não, Bianca. Ele falou tranquilo, porém decidido. Aqui, quem manda sou eu. E, na minha casa, ninguém mais vai ser humilhado por se matar de trabalhar. Bianca o encarou, incrédula. Você mudou tanto assim, em tão pouco tempo. Eu só parei de fingir que não via. Ele respondeu. Ela olhou para Ana com desprezo. Não se preocupe, eu sei muito bem que lugar é seu no mundo, e eu vou lembrar você disso. Ana pensou em Lucas. Pensou em quantas vezes ouviu isso, em outras palavras, em outros lugares. Decidiu que dessa vez não abaixaria a cabeça. O meu lugar é onde eu trabalho com dignidade. Ela respondeu, apertando o pano, mas sem desviar o olhar. Onde eu dou o meu melhor. E eu dou. O que a senhora faz com o lugar que tem é problema da senhora. Houve um silêncio pesado. Pedro, que tinha chegado à porta da cozinha sem ser notado, observava tudo, em choque, e Eduardo acabou o assunto. Bianca, você não vai mais falar com ninguém aqui dentro desse jeito. Nem hoje, nem nunca. Se quiser pegar suas coisas, pega. Mas não use mais ninguém como saco de pancadas emocional. Os olhos dela encheram de lágrimas, de raiva, não de arrependimento. Você vai se arrepender de se virar contra mim por causa dessa gente. Se o preço para não ser cúmplice de injustiça for esse, Eduardo replicou. Eu aceito. Bianca saiu batendo a porta. Dessa vez o barulho não assustou, soou como um ponto final. O tempo passou. Dias viraram semanas. A mansão continuava a mesma por fora. Muros altos, portão pesado, carros caros na garagem. Mas por dentro havia outra atmosfera. Eduardo tinha começado a trabalhar mais de casa, equilibrando reuniões presenciais com videoconferências. Às vezes ele descia da sala de escritório com a gravata solta, perguntando: Ana, já tomou café hoje? Senta aqui um pouco, fiz café demais. No começo ela recusava, acostumada a ser invisível. Com o tempo começou a aceitar. Pedro começara a terapia, com incentivo do pai. Voltava das sessões mais leve, mais disposto a falar. Certo dia, enquanto Ana limpava o quintal, ele se aproximou segurando um caderno. Ana, posso te mostrar uma coisa? Claro, ele abriu na metade. Desenhos, mas não eram rabiscos aleatórios. Eram cenas da casa. Em uma, ele estava sentado sozinho na mesa enorme, com um prato à frente. Em outra, Bianca aparecia enorme, com a boca aberta em forma de grito. E ele pequeno, encolhido. E havia um terceiro desenho. Ele, o pai e Ana na cozinha, sentados à mesa, comendo juntos. O traço era simples, mas a emoção, evidente. Eu levei isso para a psicóloga. Ele disse, sem olhar diretamente para ela. Ela perguntou quem era você. Ana sorriu. E você disse o quê? Ele respirou fundo. Eu disse, a única pessoa que me viu, antes do meu pai, perceber que eu existia de verdade. O chão quase fugiu debaixo dos pés de Ana.
Ela sentiu uma lágrima escorrer antes que pudesse impedir. Eu só tratei você como merece, ela sussurrou. Para mim isso foi muita coisa, ele respondeu. Meses depois, num domingo de manhã, a campainha tocou. Ana estava na cozinha, ajudando Eduardo a separar ingredientes. Ele tinha descoberto um prazer oculto em cozinhar. Quando ele pediu, atende para mim, por favor? Ela foi até o portão. Do lado de fora, Bianca. Roupas impecáveis, maquiagem perfeita, mas os olhos carregavam um cansaço que ela antes disfarçava melhor. Bom dia, disse seca. Bom dia, Ana respondeu firme. O Eduardo tá? Está, vou avisar. Ela ia fechar o portão, mas Bianca segurou com a mão. Espera, disse respirando fundo. Eu eu queria falar com você antes. Aquilo era inesperado. Comigo? É. Bianca ajeitou a alça da bolsa. Eu tenho pensado muito no que aconteceu. Na época, eu só vi tudo como uma afronta. Como se você estivesse tentando tomar o meu lugar. Ana apenas ouviu. Mas a verdade é que Bianca engoliu o orgulho a seco. Eu não aguentava ver gente simples sendo feliz com pouco. Eu perdi uma coisa que nunca elaborei direito e joguei essa dor em cima de todo mundo. Em você, no Pedro, no Eduardo. Ana não respondeu imediatamente. Não sabia se era pedido de desculpas ou só mais uma tentativa de se colocar como vítima. Bianca continuou. Eu não estou esperando que você me perdoe, nem que esqueça. Eu só... A voz falhou por um segundo. Só queria que você soubesse que eu sei. Eu sei que passei do limite, que fui cruel, e que se alguém desse casa e trabalho para mim, e alguém falasse comigo do jeito que eu falei com você, eu também teria chorado sozinha no banheiro. Ana sentiu o golpe silencioso. Bianca estava confessando que sabia das lágrimas que ninguém via. Por um segundo ela voltou no tempo. Banheiro pequeno, mão na boca para abafar o choro, medo de perder o emprego, respirou fundo. Eu não desejo o seu mal, ela disse simplesmente. Nunca desejei, mesmo quando a senhora me humilhou. Eu só queria poder trabalhar sem ser pisada. Bianca desviou o olhar. Isso diz mais sobre você do que sobre mim. Silêncio. O Eduardo sabe que você veio? Ana perguntou. Não, ela admitiu. Mas eu vou falar com ele também. Fez uma pausa. E com o Pedro, se ele quiser me ouvir. Ana assentiu. Eu vou chamar ele. Quando se virou para entrar, ouviu Bianca dizer algo que nunca imaginou ouvir. E... Obrigada. Ana olhou por cima do ombro. Por quê? Por ter sido o gatilho para ele finalmente enxergar. Eu nunca iria admitir isso na época, mas eu precisava tomar um choque. Ela deu uma risada sem humor. E ele veio de onde eu menos esperava. Ana pensou em responder algo rude. Seria fácil. Mas olhou para Bianca e viu uma mulher quebrada, tentando segurar as próprias ruínas. Não era mais a leoa que dominava tudo com salto alto e taça de vinho. Era alguém que teve que se olhar no espelho pela primeira vez sem maquiagem emocional. Às vezes, a gente precisa ser derrubado do pedestal para aprender a ficar de pé como gente. Ana disse. Não tinha intenção de ser frase de efeito, mas foi. Bianca apenas assentiu, em silêncio. Com o tempo, a vida seguiu seu curso. Eduardo e Bianca passaram por terapia de casal, não para voltarem a ser o que eram antes, porque aquilo não existia mais, mas para entender se havia algo novo que poderiam construir. Pedro seguiu com a psicóloga, encontrando uma voz própria que não pedia desculpas a cada frase. Ana continuou na casa, mas nunca mais como alguém que deve desaparecer. Ela tinha crachá registrado, direitos garantidos, respeito à sua hora de saída. Mas, acima de tudo, tinha algo que não se escreve em contrato: reconhecimento. Num fim de tarde, enquanto guardava os materiais de limpeza, Eduardo apareceu na porta da lavanderia. Sabe que dia é hoje? Ele perguntou. Ana pensou um pouco. Não. Faz 1 ano que você começou a trabalhar aqui. Ela arregalou os olhos. Tudo isso? Tudo isso? Ele confirmou, sorrindo. E muita coisa mudou desde então. Ela concordou, com um sorriso suave. Mudou sim. Queria te agradecer, ele disse. Não só pelo trabalho impecável,
mas por ter sido, sem querer, o espelho que mostrou quem a gente estava sendo. Às vezes, a gente precisa que alguém, sem voz, seja a voz que denuncia o que está errado. Ana ajeitou o lenço no bolso do avental. Eu só não aguentei mais ficar calada. E fez muito bem. Ele completou. Seu filho se orgulharia muito de você se visse tudo o que você fez aqui. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele já disse que vai comprar uma casa com piscina para mim. Ela riu emocionada. Mas eu acho que a maior riqueza que ele pode ver é a mãe dele não aceitando menos do que respeito. Eduardo assentiu. Milionário de verdade não é quem tem dinheiro para humilhar. Ele disse. É quem tem coragem de corrigir as injustiças que cometeu. Ou que permitiu naquele dia, Ana saiu da casa mais cedo. O sol se punha devagar, pintando o céu de laranja e rosa. Andando até o ponto de ônibus, ela olhou para trás e viu a mansão de longe. Não era mais o símbolo de um lugar onde ela devia ser invisível. Era um lugar onde sua voz tinha mudado destinos. Ela sorriu, respirou fundo e pensou: eu sou faxineira, mas não sou menos que ninguém. E em algum lugar lá dentro, um milionário que um dia foi cego para a dor alheia, agora sabia disso também. E nunca mais conseguiria fingir que não sabia.